Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota X Podcast. Você que está aqui pela primeira vez, o intuito desse nosso podcast é que você mude hábitos, mude postura, mude aquilo que necessário for para que você tenha uma vida melhor. E em alguns casos, por que não uma mudança geográfica, né? Então, hoje aqui, para que você que não sabe, nós estamos diretamente de Valência, na Espanha, tá? E hoje com uma convidada especial que vai, ó, caneta e papel na mão, que teremos dicas aí super especial para você que quer migrar de forma legal, que você quer fazer algo tranquilo. Você que tem dúvidas, hoje nós temos uma linda história de vida e ainda uma bagagem que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Fique com a gente, aqui diretamente dos nossos estúdios, doutora Jordana Llagares, muito bem-vinda, tá? Ela que é formada em Direito, com várias pós-graduação, ó, tem uma bagagem sensacional. Doutora, seja muito bem-vinda, tá? A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Eu sei que você está muito corrida, muitos processos, né? Principalmente agora com a Dânia, né? Com tudo isso que aconteceu. Você está muito corrida e estudando sempre, mas tirou o tempinho para estar aqui com a gente e nós, da nossa equipe, ficamos muito felizes com isso, tá bom? Então eu gostaria que você se apresentasse. Quem que é a doutora Jordana Llagares, para quem está nos assistindo agora nesse momento? Primeiramente, queria agradecer, fazer parte desse espaço, desse projeto. Vim com muito entusiasmo, com muita ilusão. Vivo em Valência faz 20 anos. Sou de Minas Gerais. Nasci em Coronel Fabriciano, mas vivi boa parte da minha vida adulta, da minha vida, adolescência e vida adulta em Ipatinga. Desde que o momento de chegar, eu decidi vir para a Espanha, Valência. Que maravilha. Então você estava lá em... Você veio, na época que você veio com sua família, você veio com... Eu vim sozinha. Você veio sozinha. Eu decidi vir Mas como sozinha. que foi? Você estava lá em Minas e falou, eu quero ir para a Espanha, eu quero ir. Como é que Me surgiu surgiu essa... uma vontade de estudar fora, porque eu via que quando você vinha para fora, Uhum, você ter um curso superior no estrangeiro tinha mais peso para buscar um trabalho. E a primeira ideia era estudar e voltar para o Brasil. entendi. Uma vez que eu estive aqui, eu apaixonei por esse país, fiquei aqui e decidi traçar a trajetória aqui. E aqui ficou. Uhum. E... Aham. E tenho 2 filhos, um de 19 e um de 16 anos. Então, Maravilha. meus filhos vivem comigo. Nasceram aqui eles, Júlio? Nasceram aqui, são espanhóis. Que maravilha. E quando você chegou aqui, você já tinha em mente que seria uma advogada de sucesso aqui na Espanha ou não? Como é que surgiu essa A ideia? ideia de sucesso nem tanto, mas eu sempre soube que eu queria, que era isso que eu queria me dedicar. Sempre gostei de direito. E a ideia surgiu quando eu tinha 15, 16 anos, porque eu sempre gostei muito de ler. Então eu adorava Sidney Sheldon. E por causa de Sidney Sheldon, hoje eu sou advogada. Uau, que Por causa da legal. Jennifer Parker. Ela era uma advogada no livro, ela era... Uhum, E eu adorava os livros dele, desse novelista. entendi. E por ele que surgiu essa ideia. Doutora, a senhora era digamos assim, a sua família em Minas era família de posses, eram as pessoas de Não, situação classe financeira média. boa, como que era? Classe média. Minha família era classe média. Meu pai sempre foi um homem trabalhador, Uhum. muito responsável, trabalhador. E minha mãe dona de casa. Doutora, só que assim, a senhora vai me permitir fazer uma pontuação. Quando eu disse assim, história de sucesso, parece que a senhora achou que foi um pouco exagero meu. Mas eu particularmente, eu vejo esse conceito de sucesso muito, muito pessoal de cada um. Por exemplo, eu falo que é minha história de sucesso. Tem gente que fala assim, mas esse cara é um artista de filme internacional. Não, na verdade, sabe como que eu analiso? Por isso que eu até perguntei como que era você veio de berço de ouro e tal. Eu vim numa cidadezinha, eu acho que até te falei quando a gente estava trocando a ideia, um lugar pequeno. Então, pra mim hoje, toda a minha história, cheguei a ser gestor de concessionária, eu tive a oportunidade de estudar, conheço os Estados Unidos, conheço a Espanha. Pra mim, é uma história de sucesso. Lógico que a gente pode sempre alcançar mais. Hoje, com a internet, as pessoas usam muito esses graus comparativos, né? Mas eu olho muito da onde a pessoa veio, que você tinha um sonho, você foi em busca dele e tá realizando, tá avançando,
tá brilhando, digamos assim, né? As coisas tá acontecendo pra você. Eu vejo a sua história como uma grande história de sucesso. Eu me Muito inspiro em obrigada. você e ver as pessoas que estão nos vendo. É por isso que fiz questão de te trazer aqui. Você pode ter certeza de uma coisa: a sua história, ela é inspiradora. Lógico, você pode ser muito melhor, mas hoje ela já inspira muita gente, tá A gente bom? está sempre em processo. Eu vejo minha história mais como uma história de superação Aham, pessoal sim. do que de sucesso. É. O sucesso, igual você falou, é muito relativo, É, né? ué. Mas eu vejo uma história de superação, porque eu cheguei aqui como todo brasileiro, ilegal. Eu fiquei 5 anos aqui ilegal antes de ter meu primeiro permisso de residência. Uhum, Trabalhei em todos os trabalhos que um estrangeiro aqui normal trabalha, sim. limpando casa, Olha só. cuidando de pessoas idosos, de cuidado de crianças. Fui Sim. zeladora na escola dos meus filhos. Uau. E até 2 anos atrás eu trabalhava numa rede de supermercado, de caixa e de reponedora. Entendi. Eu precisava de pagar meus estudos, eu precisava de manter minha casa, eu tinha que sustentar. Eu sou a provedora da minha casa, eu sou a mãe, eu sou a gestora e eu sou a trabalhadora. E quando você começou a estudar? Quando que foi nesse momento que você falou, agora eu vou estudar? Eu tinha começado, eu iniciei o procedimento de estudar, porque no Brasil eu tinha feito 1 ano e meio. Eu tinha feito 3 períodos, que não tinha terminado esses 3 períodos. Então eu tinha 2 possibilidades: ou entrar, fazer a prova de acesso à universidade, ou solicitar a convalidação dos meus estudos. Entendi. Eu achei mais viável solicitar a convalidação dos meus estudos. E qual que é a diferença convalidar para começar aqui? Porque para quem tá nos assistindo? quando você vai e quer começar um curso superior na Espanha, se você não tiver iniciado algum curso superior no Brasil, você tem que fazer uma prova de acesso para a universidade. Então você tem que fazer um curso de preparação numa escola de maiores, fazer esse curso, aprovar uma prova de acesso, que é parecido um vestibular no Brasil, parecido, mas você não compete por vaga, você tem que conseguir uma nota média só. Uma vez que você consegue a nota média, você tá dentro. Ou convalidar. Eu preferi convalidar. Eu preferi traduzir esses 3 períodos que eu tinha. Não me convalidou praticamente nada, 3 assinaturas. Sim. Porque toda a parte de direito interno, direito privado, é totalmente diferente do Brasil. Tive que voltar e fazer várias assinaturas de primeira, porque no Brasil o regime político é totalmente diferente da Espanha. Entendi. Nós aqui temos uma monarquia parlamentar, a Constituição é totalmente diferente, e o modelo político. Então eu tive que voltar e estudar praticamente total. Me convalidaram 3 assinaturas: filosofia jurídica, introdução da história de direito e economia. 3 assinaturas. Meu Deus. Mas depois eu tive que voltar e estudar os 4 anos de carreira com todo mundo, que é que chama carreira no Brasil, curso superior. E eu fiz todo o curso superior na Universidade de Valência. Uau. Quanto tempo, doutor? O curso demora 4 anos. Mas a média é 6 anos e meio de aprovação. E foi justamente o que eu demorei, 6 anos e meio de aprovação. Porque eu estudei trabalhando e cuidando de família, né? Meu Deus. Quando eu comecei a estudar, meus filhos tinham 6 e 3 anos de idade. Uau, que história. E aí, tava cansada ali do dia a dia, do rala do imigrante, e ainda ia estudar. Pensou em desistir em algum momento, doutor? Algum momento você falou, olha, não... Muitas vezes você questiona o que você tá fazendo. Será que vai valer a pena? Será que vai valer tanto renúncia, tanto sacrifício? Porque eu virava noites estudando, eu tinha que trabalhar a noite toda. Desculpa, eu tinha que trabalhar o dia todo, quando era período de exame. Eu me tomava uma lata de Red Bull com Coca-Cola e passava toda a noite estudando. E nossos exames aqui não tinha nada a ver com meus exames no Brasil. Os exames aqui são orais e públicos. Não é de marcar, não é de escrever. Então, o professor te chama na frente da sala, senta toda a classe, o professor convoca o exame final, tem uma data, uma hora, você tem que apresentar, passa uma lista, o professor te chama, chega o seu momento, ele te chama, pega um tema e fala: você tem que me falar o que tá no tema 23, juiz oral. Eu lembro que uma vez meu irmão ia estudando para esse exame oral, meu irmão falou: como que funciona isso? Eu fui explicar para ele, meu irmão falou assim: isso é impossível. Como que uma pessoa vai saber um tema todo assim? Pois assim era. E assim isso tudo em espanhol? Tudo em espanhol. E quando foi que você aprendeu essa língua? Fala aí, aquele que tá assistindo, que tem dificuldade para falar, qual que é o caminho? Eu sempre vim com o foco de querer estudar direito e ser advogado. O princípio era voltar pro Brasil, mas depois eu me estabeleci aqui e criei raízes aqui.
Então, como eu tinha esse objetivo, desde o primeiro momento eu procurei cursos de espanhóis. Primeiro eu comecei nas escolas para estrangeiros, no pueblo onde você vai padronada, e depois eu me matriculei na Escola Oficial de Idiomas. E eu fiz todos os níveis até o avançado 2. Uau! Porque eu sabia que para exercer como advogada, eu tinha que ter um nível bom de espanhol falado e escrito. Entendi. E estou nele, ainda estou. Que maravilha, trabalhando doutora. nisso. Doutora, tem uma parte aí dessas histórias de superação, que você falou, minha história ela é de superação, né? Qual é essa parte, uma parte muito complicada, eu vejo na nossa vida, na vida do ser humano, toda muda, lógico, quando ele migra, ele começa tudo do zero, ele tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, ele é menino, ele é uma criança de novo, né? Mas também, por exemplo, você tinha seus filhos, né? Você tinha que levar o sustento para tua casa. Então você trabalhava e estudava. E tinha um sonho de ser advogada, lógico. E te dava um frio na barriga quando você pensava assim, em algum momento eu tenho que parar de fazer o que eu faço. No caso, você cuidava de idoso, limpava a casa. Eu vou ter que parar isso que eu tô fazendo para começar a advogar. E quando que eu vou começar a ver o meu primeiro dinheiro, meu primeiro comissionamento dessa minha área? Como que foi essa transição? Foi passo a passo. Primeiro eu terminei o curso superior com muita consciência. Comecei a conseguir um trabalho numa rede de supermercados que me deu uma estabilidade maior econômica para poder fazer o pós-grado que eu tinha que fazer. Que o problema daqui é que não é igual no Brasil, que você termina direito e você faz a prova e já pode exercer. Aqui não. Aqui é requisito obrigatório que você estude um pós-grado em advocacia. Esse pós-grado é toda a parte processual. Direito processual. Então, direito processual civil, direito processual penal, direito processual laboral. Porque aqui eles entendem que se você não sabe direito processual, você nunca vai ser um bom advogado. Eles falam que são as regras do jogo. Então, eles te fazem você passar por esse caminho. Entendi. E o problema desse pós-grado não é estudar ele, porque é 1 ano e meio. O problema é pagar. Como ele é um master habilitante, é um master que te habilita para você trabalhar, ele custa entre média de 5.600 a 7.400. Madre mia. Dependendo da universidade. Em 1 ano e meio. Mas depois do master, você tem que fazer a prova de acesso igual. Na faculdade que você fazia, você pagava na época? Era a paga? Universidade que eu estudei foi na Universidade de Valência, que é uma universidade pública. Sim. Só que as universidades públicas não funcionam como no Brasil. Não é gratuita. Aqui as universidades públicas você paga por créditos. Então, cada assinatura tem uma quantidade de créditos. Umas tem 9, outras tem 6, outras tem 4,5. Então, eles estabelecem um valor e você paga uma vez. Você não paga mensalidades. Então, você paga quando você matricula. Então, por exemplo, se você aprova tudo de primeira vez, são matrículas de primeira, então sai mais ou menos uns 1.200 euros por ano. E aí, a universidade, assim, que ela te fraciona até 8 vezes para você pagar. Então, é algo bem possível. Né? É bem possível. É factível. É bem possível. Entendido. E aí, tem você fala um termo em espanhol, mas o pessoal de casa entender. Que lá no Brasil, quando a pessoa forma a faculdade de Direito, ela tem que fazer aquele exame da OAB, né? Aqui tem esse. É o grado que você... Pós-grado? Não, aqui é pós-grado, é pós-graduação, né? Existe, você tem que fazer, para você exercer aqui e poder colegiar e exercer como advogado aqui, a parte da curso superior em Direito, você tem que fazer um pós-grado, que é 1 ano e meio, que é o pós-grado em advocacia, e uma vez que você aprovou esse pós-grado, que você tem seu título depositado, você tem que fazer a prova de acesso. Uau! Você também tem que fazer a prova de acesso aqui. E a prova de acesso também é tão complicada como no Brasil. E uma vez que você acede essa prova, aí você tem que dar de alta no colégio, e aí você é uma colegiada. Entendi. Nesse período que você estava estudando, você tinha... você já tinha documentação do país? Como é que é esse trâmite? A princípio, quando eu comecei a estudar, sim, eu já estava legalizada. Estava legalizada. E você pode começar a estudar estando legalizada aqui, um curso superior, sem estar legalizada, só com passaporte. Mas quando você terminar a carreira, você tem que estar com permisso em regra, com permisso em vigor, tem que estar com permisso para poder ter o certificado. Entendi. Que legal. Mas e aí, doutora? Eu tô curioso para saber essa parte. A transição, quando que foi que você falou agora, meu Deus, eu
eu vou ter que começar a advogar de qualquer forma, concluir, agora eu tenho terminei o curso superior, comecei a fazer o master, comecei umas práticas, busquei umas práticas no escritório, comecei com práticas nesse escritório, e eu já manejava com o tempo de nacionalidade e estrangeiria, porque eu sempre fui inquieta. Então eu comecei a tramitar os meus permissos de residência, de toda a minha família. Olha só. Dos amigos. Michel tomou porre, né? Da família, dos amigos, da igreja onde eu frequentava. Olha eu só. ajudava a tramitar os permissos de residência. Então eu comecei a entrar nessa área de estrangeiria. Eu sempre dediquei, é uma área muito gratificante. Então eu já quis. Então eu já era conhecida nesse meio ponto. Quando eu terminei a carreira, que eu comecei nesse escritório, a pessoa que me deu as práticas me ofereceu, falou, olha, as práticas não vai ser remuneradas, mas todo o permisso que você tramitar, eu vou te dar uma comissão. Olha que legal. Então eu comecei a publicar. E aí começou a correr a voz. E as pessoas começaram a me procurar. E um foi enlaçando o outro. Todos os meus clientes que eu tenho é de recomendações. E um recomendou para outro. Porque até pouco tempo atrás, 1 ano atrás, eu não tinha nem página de Instagram. Eu sou bem perfil baixo. Eu sou bem discreta com tudo. Meus irmãos gostam de falar que eu sou um pouco low profile. Mas é isso. Todos os meus clientes que eu vim foi de recomendação, de quem te indicou mesmo. Doutora, eu sempre digo o seguinte. Eu acredito nisso, que a internet, a internet tem muita coisa, né? Você tem que saber filtrar. Mas a internet, ela é uma oportunidade de você potencializar quem você é no mundo físico. Se você está dizendo que você conseguiu essa rede de clientes por indicação, significa quem está te vendo agora vai entender que você presta um bom trabalho. Ninguém indica ninguém que faz um péssimo trabalho, concorda? Então você hoje, imagine você usando a internet para potencializar, para que essas suas informações, esse seu trabalho chegue a mais pessoas. Vou te falar um negócio, pode ampliar o escritório, viu? Se você tem 5, pode ter 10 pessoas agora trabalhando. Eu estou muito agradecida, o nosso povo, porque são muito agradecidos. Estou muito agradecida, porque estão sempre me recomendando, indica para o outro uma conselho. E o teu público é mais, de modo geral, é brasileiro? Olha, meus clientes potenciais, 80% são de nacionalidades brasileiras, mas eu tramito para todas as nacionalidades. Eu tenho clientes paquistaneses, argentinos, colombianos, venezuelanos, de todas as nacionalidades. E os processos brasileiros normalmente são o quê? Regularização no país? Regularização, permisso de residência, homologação de estudos, inscrições de parejas de ete ou de união estável. Entendi. Homologação de casamentos que se faz no estrangeiro aqui. Ô, doutora, olha que coisa interessante, ó. Você que tá... Presta atenção, você que tá aí nos assistindo, vou fazer uma pergunta que vai te interessar. Eu vejo muitas, às vezes, até em brincadeira, assim, onde as pessoas que a gente conhece, né? Eu escuto, tem pessoas do Brasil que falam, eu vou pra aí e eu vou casar com um espanhol e vou virar espanhol. Como é que é esse processo? Quais são... É um deles, né? Casar com um espanhol. Como é que funciona? Casou com um espanhol, já tem documentação? Como é que funciona isso? Não é tão fácil assim, mas é verdade que é um caminho menos complicado. É? Com certeza. É um caminho menos complicado. Complicado, você diz, no sentido do documento em si, né? Sim, porque, por exemplo, um permisso... quando você é casado com uma pessoa que tem nacionalidade de um país membro, não precisa ser espanhol, pode ser italiano, francês, você tem que apresentar toda a documentação referente a ele. Então, por exemplo, se essa pessoa está aqui no espanhol, ele tem contrato de trabalho, ele tem a vida dele já estável aqui, então eu tenho que aportar toda a documentação dele. Sim. Dessa pessoa do Brasil, eu só tenho que trazer os antecedentes penais dela só. Pronto. Se eu faço de regime geral, que é por arraigo social, familiar, eu tenho que apresentar uma série de documentações e provar vínculo familiar. Entendi. Então, é um processo mais largo. E o problema dos de regime geral, por exemplo, os de arraigo social, que agora vai passar a chamar outra coisa a partir do dia 20 de maio, é que eu preciso aportar um contrato de trabalho para tramitar esse permisso. Entendi. E aí que é a dificuldade da maioria. Porque a maioria dos empregadores não gostam de dar esse contrato de trabalho para estrangeiro. Por quê, doutor? Porque é mais viável ter uma pessoa em negro do que ter uma pessoa contratada. É sério? Com certeza. Mas o espanhol, ele contrata... ele não vai entender o que nós estamos falando. Ele contrata alguém que não tem documento? Contrata. Mas é muito complicado. Mas não tem nada escrito no negro. Não, antes ele tem que ter essa pessoa lá trabalhando muito tempo, ter visto que essa pessoa é boa trabalhadora, que essa pessoa é boa, de boa índole. E aí, quando vê que é um bom trabalhador, eles não querem perder esse trabalhador, aí sim eles concedem dar o contrato. E não só isso, porque o empregador, a pessoa que contrata,
a parte do contrato de trabalho também tem que aportar toda a documentação da empresa dela. Entendi. Então, essa pessoa não pode ter, esse empregador, esse empresário, não pode ter dívida na agência tributária, não pode ter dívida na Seguridade Social. E tem que ter uma capacidade econômica para contratar uma pessoa. Porque se sua empresa não fatura o suficiente para me justificar que eu vou contratar uma pessoa, a oficina de estrangeiria denega automaticamente. Entendi. Então nós falamos do casamento. Quais são as outras formas, doutora, do brasileiro, mas vamos falar do brasileiro especificamente, de se legalizar na Espanha? Você falou do casamento, o que mais? O ideal é que quando alguém venha para cá, entre em contato com um advogado, seja quem seja, para seguir os caminhos corretos. Para fazer antes de vir. Exato. E ter conhecimento do que está solicitando. Então, quando agora, como tudo é bem comunicado e a gente tem a facilidade dos canais de comunicação e internet, as pessoas já estão mais informadas sobre isso. Então, o normal é que eles me buscam lá do Brasil. Então, a maioria me busca quando já está lá no Brasil, me conversa comigo e eu ofereço uma série de alternativas viáveis para eles, dependendo do perfil de cada cliente. Ou seja, você vai analisar cada caso e vai falar, ó, para você é mais interessante ir por essa via, né? Por você é por dependendo do seu grau de escolaridade, do que você quer exercer aqui, o que você quer de dedicar, quais os seus planos, seus projetos, se você tem interesse em ficar aqui a largo prazo, a curto prazo. Por exemplo, eu tramitei, para dar um exemplo prático, eu tramitei um visto de estudante para um advogado ano passado, porque ele queria simplesmente tirar um ano sabático. Entendi. Então, ele veio para cá e falou, não quero trabalhar, eu vou viver do meu caminho, eu só quero vir para cá, descansar um ano, estudar um segundo idioma, quero descansar do meu trabalho, que eu estou muito estressado e cansado, então eu não preciso de autorização de trabalho. Eu falei, então, o mais viável para você seria solicitar uma autorização de estudo, um visado de estudo, para você vir estudar idioma 2 vezes por semana, 1h30, e você fica aqui. Quando vencer, você volta. Pronto. Tem casos de pessoas que você entrevista, ela fala, eu não sei o que eu quero, se eu vou... E tá totalmente indeciso. A maioria não sabe nem por onde tirar. Simplesmente fala, olha, eu tenho planos de ir pra Valência porque eu tenho, ou pra Espanha porque eu tenho um familiar, ou porque eu tenho um amigo, ou porque eu tenho um parente, ou porque eu tenho alguém lá e eu gostaria de ir. Eu queria saber as vias que eu tenho de estar legalizados no país. Entendi. Então, a partir daí eu começo a conversar com ele e pergunto, tanto que eu sempre ofereço. A minha primeira consulta é sempre uma consulta de cortesia. É uma consulta de tanteio. Legal. As pessoas me ligam, me explicam a situação dela, eu converso com ela, baremo o que há e ofereço uma série de alternativas. E ela decide o que ela quer fazer. Entendi. Doutora, essas pessoas que você disse com muita propriedade sobre vir por os trâmites legais, a gente vai voltar a falar dos outros. A gente falou casado, falou sobre contrato de trabalho, enfim. Só para a pessoa saber, se ela vir para cá com visto de... Não com visto, compra passagem lá e vem como turista. Quando ela chega aqui... não, eu vou como turista mesmo e fico lá, como alguns dizem, vou na tora. Já ouvi alguns falar assim. Ele chega aqui, só para a pessoa entender, né? A senhora vai falar com mais propriedade. Ele consegue comprar um carro, consegue alugar uma casa, Quem é ele aqui nessa situação? É mais complicado, porque quando você não tem um permisso de residência, você não está com a sua instância regular na Espanha, você não existe para a Espanha. Você pode viver aqui, ninguém vai te complicar, porque aqui não é como Estados Unidos, que a polícia bate na porta e vai atrás de você na rua nem nada. A não ser que você está metido em algum ilícito ou no meio de confusão e problema. A polícia daqui estrangeira é bem tranquila. Mas você não existe. Então é muito mais complicado para você comprar qualquer coisa, financiar incluso uma televisão, um móvel para sua casa. Entendi. Então, geralmente, quando as pessoas me ligam estando daqui, se ela não me liga a princípio, quando ela acaba de chegar, depois ela vai ter que ficar aqui agora mesmo 2 anos irregular para poder solicitar o primeiro permisso de residência. A não ser que ela case com um espanhol. Ou tenha um filho aqui. Tem um filho. Outro caso, né? Filho, né? Só que esse permisso também já começou a dar muito problema. É mesmo, doutora? Já começou a dar umas complicações. Como assim? Porque eles já pegaram que vem pessoas que não vivem aqui, que vivem em outros países, engravidam em outros países. Existe uma avalanche agora de pessoas que vivem na Bélgica agora e vêm para a Espanha a ter os filhos aqui. Para ter documento espanhol. Ter documento espanhol. O registro já começou a colocar trava nesses documentos. Ai.
já começou a colocar travas. O registro, por exemplo, de Valência tá impossível de fazer qualquer coisa nesse sentido, porque o que eles pedem é um permisso eles pedem um NI. Para registrar como espanhol, eles pedem um NI. Não é para registrar, porque é simplesmente para emitir um registro como seu filho nasceu aqui. Ele vai pedir o NI dos pais? Dos pais. Eles estão pedindo o NI dos pais para poder registrar. Então a senhora está me dizendo o seguinte, porque eu vi casos que o pai estava ilegal, o filho nascia, simplesmente ia lá, conseguia a cidadania do filho e depois o NI para o pai. Agora, tem casos que estão pedindo o NI... Tá pedindo, no registro civil de Valência Central, tá pedindo os NIs do pai. Olha isso. E aí que é a minha discussão com eles. Tá, isso aí, o que a senhora entende que eles estão usando uma parte da lei que eles não estavam usando, ou não? Eu entendo, na minha interpretação que eu tenho da lei, que eles não podem fazer isso. Porque existe uma coisa chamada rango de lei, e o que eles alegam é que eles têm uma lei notarial que está obrigando os pais, os progenitores, a entregar um permisso de residência. Então foi aí que eu tenho um caso agora que está em aberto, que eu estou em discussão com eles, que eu já mandei um escrito, abri uma incidência no Ministério de Justiça, explicando para eles que eles no registro tal está acontecendo isso, mas que a lei é em cima de uma ordem notarial. Então, uma ordem notarial não pode contradizer uma lei de rango maior. Tá tendo muitos casos assim, doutor? Tá tendo bastante casos assim. E a senhora tá conseguindo reverter com eles? Estou trabalhando em cima. Muito mas bom. Isso vai dar um revés agora. A senhora pode acreditar que esse revés, você diz que a lei pode enrijecer? Então, eles criaram algum texto em cima da lei? Agora vai entrar em vigor dia 20 de maio o novo regulamento de estrangeria. Ele foi publicado dia 19 de novembro e tem um tempo de transposição de 6 meses. Então, só vai entrar em vigor dia 20 de maio. 20 de maio. Que vai ter a figura do arraigo familiar. Estou escutando vozes, a gente está escutando, porque toda vez que a Oficina de Estrangeiria dá um curso dentro do Colégio de Advogados, eu tento ir em todos. Tento. Nem sempre é possível, sim. mas eu tento ir em todos. E é muito curioso, porque quando eles dão um curso, o curso segundo o critério de Oficina de Estrangeiria de Valência. Porque como é uma matéria de competência das províncias, cada província rege de uma maneira diferente. Entendi. Então agora a Oficina de Estrangeiria vai pegar essa lei que vai entrar em vigor dia 20 e vai ditar instruções. Instruções é que filtro vai passar essa lei. Um exemplo muito claro que eu vou dar para vocês. Quando surgiu a figura do arraigo de formação, que foi publicada em agosto, a lei pedia 3 documentos só. Antecedentes penais, certificado de empadronamento e um certificado de matrícula que você estava matriculado no centro oficial. Pronto. Era isso. O que aconteceu? Uma avalanche de solicitação. 3 meses depois, em outubro, 14 de outubro, a Oficina de Estrangeiria de Valência edita suas primeiras instruções. E aí veio todos os filtros. Já não podia ser qualquer curso, já tinha que ser presencial, tinha que ser não sei quantas horas letivas, se você solicita numa província, você tem que estudar nela, ou seja, se você está em Valência, tem que solicitar, você não pode estudar à distância, você não pode, e começou todo um filtro. Então, agora estamos escutando que o arraigo familiar, a partir de agora, vai ser que você vai poder solicitar, mas se você voltar para o país de origem. Mas é algo que não é certo ainda, tá? Entendi. Eu não gosto de falar nada, enquanto a Oficina de Estrangeiria não fala, vai ser assim. Doutora, pro pessoal que está em casa, eu sei que é um termo bem comum para a senhora, mas só para eles entenderem, às vezes quem está lá no Brasil nos assistindo e tem interesse de tramitar um visto contigo depois, arraigo, quando a senhora diz arraigo familiar, para que eles entendam o que é arraigo. Toda a figura do arraigo é por circunstâncias excepcionais. A pessoa tem que estar residindo na Espanha, tem que estar residindo aqui, tem que cumprir um tempo de empadronamento, que agora vai ser 2 anos. E se arraigo familiar demonstrar vínculos familiares, ou seja, que você é filho ou pai de um espanhol. Sim. Porque os permissos se concedem por ordem, ascendente ou descendente, por graus de ascendência ou descendência. Agora sim que existe uma possibilidade, um vazio legal, que é para familiares. Mas tem que provar uma série de circunstâncias, que esse familiar depende de você, que tem algum tipo de incapacidade, ou seja, é muito mais complicado, mas ainda é possível. Né? Nada é impossível. Mas aqui, por exemplo, eles atingem até a 3ª geração, né? De familiar? Não. Aqui é só para pais e para filhos. Ah, sim, só pais e filhos. Pais e filhos. Ok. Mas, doutora, me diga uma coisa, eu posso entender que a Espanha
hoje na Europa, eu digo até que porque Portugal, de repente, a gente vai entrar em uma área que não seja nossa, mas eu acho que meio que tá enrijecendo as leis lá, não tá mais tão facinho pra chegar lá. Antes de você chegar, fazer manifesto e tal. Mas ainda é menos complicado que na Espanha. Tá menos complicado que a Espanha ainda? É menos complicado. O problema é que, muitas vezes também as pessoas me ligam de outros países, porque me vê os clientes aqui nos grupos de brasileiro e me ligam. O problema das leis de estrangeiria é que é soberania de cada país. Então, o que a União Europeia faz é estabelecer uma lei de mínimos. E o que os Estados-membros não podem fazer é vulnerar essa lei de mínimos. Entendi. Mas cada país aplica de acordo com o seu critério. Então, é muito mais fácil tirar documento em Portugal do que na Espanha. É muito mais difícil na Bélgica do que na Espanha. Ah, é? Mas você sabe a impressão que eu tenho, tá? Hoje, por exemplo, que nem a senhora disse. Eu digo senhora, mas é porque por conta da formação, tá? Tudo bem. Porque você é muito nova pra me chamar de senhora. Gente, é por causa do cargo dela. Uma curiosidade. Aqui no Brasil, normalmente, o advogado, o médico, ele pode até não ter um doutorado, mas ele tem o costume de se chamar de doutor. Na Espanha também é assim? Não existe essa cultura. Isso é só a mesmo? cultura do Brasil. Tanto que eu acho até curioso, porque eu não tô acostumada, mas geralmente os brasileiros me chamam de doutora, porque é uma cultura do Brasil. Aqui não, aqui entre nós, ou entre os juízes, eles nos chamam de letrados. Letrados? Um letrado de turno, letrado de Jordânia. Olha que interessante. A senhora letrada de Jordânia. Mas dos clientes, não. Tratar pelo meu nome pessoal. Eu não quero nem saber. Eu tô no podcast, tô falando em português. A maior parte do nosso público fala a língua portuguesa. E eu vou chamar ela de doutora, porque ela merece. Ela estudou. Ela é letrada, né? Então, lá, como se igual aquelas novelas de antigamente, doutora da lei, tá? Ela é doutora da lei, não me importa. Mas só pra descontrair, doutora. Mas é uma costume nossa, né? É, né? Cultural, é cultural. Mas assim, agora, mas no Brasil, o correto seria doutor quando tivesse um doutorado? Seria isso? Essa é a maneira correta, porque o Brasil existe essa cultura, mas o correto um doutor é quem estudou e quem fez um doutorado, quem tem uma tese doutoral aprovada. Mas é a cultura do Brasil, chamar os advogados de doutores ou os médicos de doutores. Entendi, né? doutor. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, o meu modo de entender. Se a pessoa ficar aqui 2 anos ilegal, eu queria dizer da seguinte forma, por exemplo, depois de 2... ele chega aqui, ele empadrona. Empadrona, pra quem não entende, ele vai ali vamos dizer, na prefeitura, como se fosse uma prefeitura, né? Se fosse comparando com o Brasil, ele ia na prefeitura do município e dizia, olha, eu estou ilegal, mas eu tô morando aqui. Ele se empadrona, né? Ele entra num cadastro. E depois de 2 anos, ele consegue se legalizar no país. Eu digo isso, por isso que eu falo. Eu vejo a Espanha, até diante de tanta burocracia, né, tal... Mas ela tem essa oportunidade aberta, né, pro imigrante. Não passa igual no resto dos países. Nós estivemos passeando, eu e meu irmão, a gente teve de férias ano passado em Estocolmo, eu estive em Estocolmo. Olha, que legal. Toda vez que eu vou visitar um país estrangeiro, eu primeiro quero saber como se faz para legalizar. Me conta, me explica. Que legal. Eu quero conhecer as oficinas de estrangeiria, eu sou um pouco especial. Eu falo um pouco freak, né? Meus filhos falam que eu sou um pouco freak. E aí eu quero conhecer, eu quero saber. E na Suécia passa uma coisa mais particular ainda. Se você não tiver casado com um sueco, não existe maneira nenhuma de legalizar. É mesmo? E né, a partir do momento que você tramita o casamento, você tem que voltar pro seu país de origem e esperar o visto sair lá no consulado sueco e no Brasil pegar para voltar e entrar outra vez. Você não pode esperar no país. Meu Deus. Então, essa é a única maneira de tramitar. Então, a Espanha ainda não é os países mais complicados para documentar. Tem que se passar por um processo e é largo. Eu acho, dentro do meu critério, que devia diminuir. Porque a partir do momento que você encontra uma pessoa que quer te dar um contrato, que quer te dar um contrato, uma oportunidade de trabalhar contratado, quer pagar sua seguridade social, por que colocar tantas travas? Eu não entendo. E às vezes eu tenho que brigar. E às vezes eu tenho que... Eles colocam travas por coisas pequenas, por detalhes pequenos. E eu falei, mas isso, sabe, coisas que não são, que eu entendo que não são relevantes. Mas como tudo que é um procedimento administrativo, porque estrangeiria é procedimento administrativo, e se rige por um número clausus, ou seja, tem que ter uns requisitos ex como mínimo. Então, se você falhar um desses requisitos, você não entra. Entendi. Doutora, mas para fechar, nós falamos da forma, quem tem filho, se tiver um filho na Espanha tem possibilidade de ter documento, falamos de casamento, nós falamos do visto da lei nova ainda, do visto de procura de trabalho.
Vamos falar do visto. Doutora, muita gente me perguntando desse visto. É E muito, aí, é muito interessante. eu assim como eu percebi que a senhora também tem essa característica. Eu não gosto de falar algo que eu não tenha total... Domínio. Entendeu? Olha, eu não... Andei lendo o texto aí e tal, em alguns órgãos, vi pesquisando a respeito. Eu falei, não, aguarda que a doutora Jordânia... Várias pessoas me chamavam no direct. A doutora Jordânia vai vir, a gente vai tirar essas dúvidas com ela e tal. Então tem muita gente me procurando sobre esse visto de procura de trabalho, que eles têm interesse de vir e já entrar de uma forma legal, né? Então, como que vai ser esse visto, doutor? O que a senhora conhece? Sobre o visto de procura de trabalho, que vai chamar Búsqueda de Empleo, eu estou Búsqueda de aguardando. emprego. Búsqueda de Empleo. Eu estou aguardando ainda instruções de estrangeiria. Uhum, Eu não quero cantar nada sem antes ter claro qual vai ser os requisitos que eles vão exigir. Para uhum. não estar vendendo coisas que depois eu não vou poder cumprir. Eu Entendi. tenho muito cuidado do que eu converso com os clientes. Claro. E o que eu vou oferecer. Eu prefiro ter poucos. Já tem gente falando um monte de coisa aí na internet, né? Então, Antes da hora, aí, né? Qualquer coisa que lança, aí sai 40 mil vídeos. Aí meus clientes falam, é que eu vi isso no TikTok. Eu falei, gente, eu não tenho tempo de ver TikTok. Não tenho, desculpa. Não posso, não me dá, não chego. Não, o dia tinha que ter 26 horas pra mim e eu não chego. Claro. E eu tô em vários projetos agora. Em outros projetos que eu não me dedico só à área de estrangeiria. Eu me dedico em outras áreas de direito também. Essa é a minha área potencial, mas eu tenho outras áreas de direito que eu não. Então, eu estou esperando instruções de estrangeiria para busca de trabalho. Mas o que eu li e o que eu tenho entendido é para aquelas pessoas que já teve uma autorização de estudo, que já esteve aqui e teve um visto de estudo ou uma autorização de trabalho pelo visto de estudo, vai ter direito a optar por essa busca de trabalho. Então, para as pessoas que já viveram na Espanha, que esteve aqui, que teve uma autorização de estudo, que esteve aqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, pode procurar, que é seguro que para eles vão entrar dentro dessa horquilha que eles chamam. Agora, se vai abrir mais oportunidades e mais alternativas, agora eu tenho que aguardar. De momento é esse. Mas a parte do visto de busca de emprego, Laura, existem outras alternativas. É, né? Existe, por exemplo, o visto de nômade digital. Visto de nômade digital. Para as pessoas que querem viver na Espanha e trabalham de maneira telemática, é contratado em outro país. Por exemplo, eu tenho um casal que eles são arquitetos digitais, eles fazem os projetos deles digital, estão contratados numa empresa no Brasil, mas vivem aqui, pela Europa, pela Espanha. Que vida, hein? Então é empadronado aqui, vive de maneira digital e tem um visto de E é burocrático esse visto? Todos têm suas particularidades. Por exemplo, esse de nome digital, como que seria, doutor? O que para aplicar ele? Ter um grau de escolaridade alto, provar que você é capacitado para falar o que você está trabalhando, porque eu não posso inventar que eu sou engenheiro, mecânico, se eu não tenho capacidade. Então vai precisar de qualificação profissional, mostrar experiência de trabalho nesse ramo. Ele vai mostrar essa experiência através de um currículo? Eu peço o certificado de vida laboral, porque no Brasil também existe a carteira de trabalho, se for no Brasil, se for em outros países, por exemplo, da Argentina, existe um certificado de vida laboral igual da Espanha. Entendi. E nos outros países também, Marrocos e outros países, também existe certificado de vida laboral. Então, nesse certificado de vida laboral, vem falando do que você trabalhou e de quanto tempo você trabalhou dessa profissão. Tá? Esse é um também. Outra via, os permissos de residência para pessoas altamente qualificadas. Esse se tramita pela unidade de grandes empresas. Não é por oficinas de estrangerias. Esses são para inversores, empreendedores, pessoas que querem venir estar aqui e investir na Espanha de outros países. Isso daria muito bem para aquelas pessoas que agora nos Estados Unidos tem muita gente que já tá, a imigração está apertando, as pessoas já fizeram o seu pé de meia, já tem um recurso bom lá e querem investir, abrir suas empresas através aqui, disso. Abrir seus negócios, tem que ter uma quantidade de dinheiro específica, porque exige um limite bem alto, porque exige 200% do IPREM, da renda. Sim. E qualificação. Se você vai abrir uma empresa, você vai abrir um negócio na Espanha, você vai empreender, você tem que ter um projeto técnico que você vai fazer. Entendi, doutora. E, então, mas, por exemplo, se o brasileiro está nos Estados Unidos, ele precisa estar no Brasil para aplicar isso ou não? Nos Estados Unidos mesmo ele pode? Você pode estar no seu país de origem ou no país de residência. Por exemplo, eu estou tramitando agora para uns brasileiros que vivem em Portugal. Uau! Eles têm uma empresa em Portugal e querem abrir uma empresa na Espanha. Entendi. E a gente está no processo de trâmite. Doutor, para aquelas pessoas que estão lá no Brasil e escuta a gente falando aqui da Espanha, né? É muito legal a gente ver
principalmente na internet, na televisão, a gente vê outro país, brasileiro em outros países, eu achava, isso me encantava. Mas eles querem vir para cá, e aí, lógico, dentro de toda a sua experiência de vida na Espanha e tal, de formação, eles querem vir e pensa que mudou de país, mudou tudo, digamos assim, ó, se eu mudar para a Espanha, meus problemas todos estão resolvidos. Seus problemas vão atrás de você onde você estiver. Se você não tiver uma mudança de mentalidade e ter um foco e um objetivo traçado, você não vai conseguir fazer nada, seja onde que você estiver. No Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos ou no país mais potente economicamente que existe agora mesmo. Então, tudo nessa vida existe um projeto, você tem que ter um projeto, tem que ter um plano de estratégia e um objetivo, e não sair desse objetivo. Eu sempre tracei uma meta e segui essa meta. Você acredita que poderia ter sido uma advogada no Brasil? Se você não tivesse vindo para cá? Você seria? Nem sequer, eu acho que eu nem sequer cheguei a pensar. De ser advogada lá? Nem sequer, eu comecei a estudar lá, fiz 3 períodos, não cheguei a fazer 3 períodos. Não cheguei a concluir os 3 períodos. Mas, não sei, não cheguei nem a pensar. É que eu, no Brasil, eu amo meu país, eu amo meu povo, eu amo... Mas o Brasil, pra mim, agora mesmo, a ideia que eu tenho é só de ir pra passear. Então, mas vamos supor, empregando tudo que você empregou de energia aqui pra se formar aqui, você conseguiria ter feito isso no Brasil? Eu acredito que sim. Se eu tivesse a ideia de ter ficado lá, eu acredito que sim, porque tudo depende da sua força de vontade. O entorno também ajuda muito. Então a senhora tá querendo me dizer que não é o país que vai mudar a pessoa, mas a mentalidade dela e a força de vontade que ela tem. E a capacidade de resiliência de se superar. Se ela não tem força de vontade lá, aqui não vai adiantar de nada. Vai continuar remando e tendo as mesmas condições que outros lugares. Você conseguiu pessoas que veio pra cá e com um sonho assim, e de repente viu que não era aquilo que ela queria pra ela e acabou voltando? Claro, tem pessoas que vêm pra cá e não adaptam com o clima, não adaptam com a língua. Geralmente as pessoas maiores de idade não costumam muito. Eu já tive casos de clientes, de mães, de brasileiras que estão aqui, ou pais que veio tentar ter a vida aqui, mas pela idade avançada, por as circunstâncias, por dificuldade de aprender o idioma, acabaram voltando. Qual é o maior desafio, no seu ponto de vista? Olha, isso aqui é o maior desafio quando a pessoa chega aqui. Isso aqui ela precisa de ajuda, isso aqui ela precisa focar. Qual seria? Os 3 maiores, assim. Existem muitos desafios. O primeiro é romper a barreira do idioma. É aprender a falar e se comunicar, porque se você não sabe falar bem, e você não sabe se expressar, não tem como. Você vai num órgão administrativo, você vai em qualquer local. Se você não saber explicar exatamente o que você precisa, você vai voltar sem fazer. Entendi. Porque não vai ser 1 ou 2 que vai te falar, não, você não precisa disso, você precisa aquilo. É por esse caminho que você, não é esse. Não, eles vão falar, não, aqui não tem jeito de fazer, não. Não é aqui, não é aqui. É assim que funciona. Documento do país, idioma. De segundo seria estar ilegalizado. Essa é a segunda barreira. Idioma ilegal. Porque agora vai ser 2 anos, mas antes era 3. E 3 anos para uma pessoa que não está legal aqui é um trajeto largo, é pesado. É pesado. E você acha que tem aquela questão de o imigrante aqui na Espanha, ele é olhado torto pelo espanhol? Isso aí é do Brasil, isso aí. O que você imagina? Como você sente isso? A experiência que eu tenho pessoal é que quando ele vê, que os espanhóis vê que você é uma pessoa trabalhadora, que você é uma pessoa de proveito, que você é uma pessoa cumpridora, que você é uma pessoa que veio aqui para somar, eles te tratam como mais um. Entendi. Mas é verdade, que eu não vou negar, não é verdade, porque seria romantizar muito, que a Espanha saiu de uma ditadura franquista em 79. Então ainda existe voz a voz, pessoas que estão vivendo, que traz isso e passa isso de geração a geração. E muitas vezes, pelos contatos que eu tenho com familiares, com minhas amigas, porque eu tenho muitas amigas espanholas, eu vejo que muitas vezes eles repetem as coisas sem critério, porque escutaram, uma questão de ideia de manada. Entendi. Fluxo de manada. Tá? E eu acredito que dentro de uns anos isso vai se globalizar, com toda a globalização que está, isso vai melhorar, vai flexibilizar. Entendi. Então a senhora me disse que o Brasil agora é só passear. Só pra mim, sim. Curtir. Pra mim, sim. Você já se sente uma espanhola? Eu me sinto integrada. Você já, por exemplo, a comida,
Adoro a tudo. comida daqui. Eu gosto muito da comida do nosso país. E a cozinha mineira, né? Isso, A gente aí você mexeu comigo, hein? né? A cozinha mineira é uma delícia. E eu gosto muito da comida do nosso país. Mas eu também gosto da comida mediterrânea, da cozinha mediterrânea. Eu sou uma Maravilha. pessoa que eu gosto de provar de tudo, um pouco. Então eu vou nos lugares, primeiro que eu procuro é o prato típico de onde eu. E eu gosto de comer de tudo e gosto de provar. Eu sou boa comedora. Né? Eu não tenho problema. Que maravilha. Doutora, o que mais que você oferece lá no teu escritório? Além toda essa assessoria, ó, pessoal que vai e quer vir do Brasil para cá de forma legal, como ela disse, se você chegar aqui legal, você não vai conseguir comprar um carro no teu nome, você não vai conseguir alugar um apartamento, muitas coisas não faz, você não vai fazer. Se faz através de muita dificuldade. Se não tiver um amigo que te indica, que vai emprestar um nome, um amigo que te vai recomendar, porque tem um familiar que tem um apartamento para alugar, é muito difícil conseguir fazer qualquer coisa. Então, se você quiser vir de forma legal, nós vamos deixar aqui o @ da doutora, entre em contato com ela. É possível você vir para isso. Tem muitos caminhos, apesar da que ela já disse aqui da burocracia. Não existe nada fácil. Não pensa que você vai sair daí do Brasil e você vai encontrar um paraíso, né? Vai encontrar um céu azul, um céu de brigadeiro. Você vai ter desafios. Lógico que eu sempre digo, doutora, eu vejo que morar em outro país é oportunidade de você recomeçar. Se é aquele julgamento, isso aí veio de tal lugar, isso aí é filho de fulano, isso aí, sabe, aqui eu acho que é um ar novo, a pessoa tem uma, digamos assim, uma menos julgamento pro recomeço, digamos assim, né? Isso tá claro. Quando você vem para um país estrangeiro, a sua capacidade de resiliência, ela potencializa maior, né? A 10%, porque eu vejo que isso aqui é para forte. Além de tudo isso que você já falou aqui, com bastante propriedade, conhecimento, você já falou que uma coisa que eu sou apaixonado, que eu fui formado na área comercial, e isso que você falou sobre eu prestei um bom trabalho, a pessoa gostou e me recomendou para outra. Isso aí é o ápice da área comercial. É o maior network que há. É o boca a boca. Significa que você foi o melhor. Às vezes, eu sempre digo, às vezes a gente nem é o melhor, mas deu o melhor que a gente poderia dar. E acabou sendo o melhor. Né? Eu sempre falo com meus clientes, quando os meus clientes me elogiam, falam qualquer coisa comigo positiva, eu falo que, assim, eu não me considero a melhor advogada de estrangeiria de Valência. Existe muita gente boa aqui, mas eu tenho muita empatia pelos meus clientes. Eu pego todo o expediente com muito carinho, porque eu já passei por tudo isso. Eu também fui imigrante, eu também fui imigrante. Eu tive que passar por tudo isso, eu tive que passar por bons pedaços para estudar, para conseguir terminar, para manter minha família. Então eu entendo toda a aflição deles e a ansiedade deles e a angústia que eles sofrem. Uau. E por isso que quando me chega a resolução favorável, que eu tenho que ligar para o cliente e falar que saiu bem, nossa, eu sou a pessoa mais feliz. Maravilha. Eu fico tão feliz como eles. Eu sempre falo que as vitórias deles é vitória minha também. É uma vitória conjunta. Maravilha, doutora. Isso é lindo, isso é fantástico. Agora, além disso, desse trabalho de assessoria, de visto, na parte de imigração, o que mais que o seu escritório oferece para os clientes? A parte de trabalhar com a área de nacionalidade e estrangeiria, que não é só permisso de residência, é uma série de fatores. Sim, é bem complexo, né? De pareja de inscrição de união estáveis, convalidações de matrimônios estrangeiros, homologação de estudo, convalidação de estudos. Eu também me dedico à área mercantil. Agora mesmo eu sou representante de uma empresa e aí eu estou correndo para atender tudo. A parte de levar essa administração dessa empresa, eu estou fazendo minha segunda pós-especialização. Menina. Eu estou terminando uma pós em A mulher não para não, gente. Ela é uma máquina. Eu estou fazendo uma segunda especialização, porque eu quero me dedicar a direito penal, mas só em uma área específica, que é em delitos socioeconômicos. Então, eu estou terminando... tá. Então, você está entrando no penal só para pegar delitos socioeconômicos para pôr no mundo empresarial. Exatamente. Ou para pessoas físicas também, mas não vou dedicar na toda a área de penal. Só para a área de delitos socioeconômicos. Entendi. Eu quero me especializar nela. Estou terminando o master, termina agora em junho. Começo de junho, já estou terminando já. Falta para preparar o trabalho de fim de master e apresentar. E ampliar para essa área também. Que maravilha. E a gente está com um projeto agora a partir de setembro. Não sei se eu devo, mas eu acho que eu vou falar. Eu não gosto de falar. Nós estamos ao vivo e não vai ser cortado nada, só para avisar, tá? A partir de setembro, provavelmente em setembro, outubro como muito,
eu vou ter um registro digital aqui dentro de Valência. Uau. Então, para as pessoas que querem fazer trâmites no Brasil de procuração, de CPF, de regularizações de nomes, de limpa-nomes, de créditos, eu também vou estar com esse... Então agora você vai agir internacionalmente. Exatamente, vou atender também os brasileiros que não querem ir no consulado do Brasil, porque fica longe, porque é inviável, porque não pode deixar trabalho, ficar um dia sem ir. Então eu vou ter esse cartório para fazer os trâmites também aqui dentro. Que maravilha. Doutora, eu vou voltar um pouquinho nessa área aí, que inclusive tem uns amigos meus que eu quero que, tipo, você manda um recado ali na tua câmera sobre a ele que quer investir, que quer abrir, exatamente onde ele pode contar com você, tá? E até um convite, depois a gente vai deixar eu já disse, vai deixar o teu @, para que essas pessoas entrem em contato contigo. Então mande um recado para eles ali na área empresarial, teu serviço. Para os empreendedores que querem empreender em Espanha, abrir seu negócio, sua atividade econômica, você pode solicitar um permisso de residência de pessoas altamente qualificadas. Eu assessoraria em todo momento, passaria uma lista de documentos personalizada para cada caso, conversaria com vocês, explicaria como funciona o procedimento, passaria uma lista de documentos, assessoro onde tem que tirar esses documentos, como se tem que fazer, em que lugar, como eu preciso, em que requisito a oficina, a UGE exige, que é a unidade de grandes empresas, não vai para a oficina de estrangeiria, e aplico esse permisso, ou seja, eu apresento esse permisso e espero até sair a resolução. Uma vez que sair a resolução, eu ainda peço cita na Polícia Nacional para tomar as olhas digital e emitir a sua carteira de identidade estrangeira. Então, meu acompanhamento é até a final. Que bacana, maravilha. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Qual que é o capital a ser investido para ter o permisso de investidor? Agora mesmo, eles se regem pelo IPREM. Ele IPREM agora marca que o índice de vida, né, de uma pessoa normal na Espanha, para que você possa se manter aqui para conversar um português bem simples, é mais ou menos 635 euros por mês atualmente, tá? 635 euros por mês. Então, quando a unidade de grandes empresas, mas 635 por 12. Entendi. Que é 100% do IPREM. A unidade de grandes empresas exige 200%. Então, multiplicar 635 vezes 24. Entendi. Então, esse é o valor em dinheiro, em capital, que essa pessoa tem que ter na hora de, como mínimo, para investir, para poder solicitar esse permisso de residência. Entendi, doutora. Então, ó, você que está querendo investir na Espanha. Ah, tá. Essa parte de contabilidade, você falou alguns. Você tem na sua equipe faz isso, né? Na eu parte tenho uma contadora gestoria? para a parte da administrativa, eu tenho uma contadora que tudo que eu regularizo, eu que entro em contato com ela, por exemplo, a empresa que eu administro, que eu sou representante legal, o que eu faço é controlar todas as faturas que entram, que saem, controlo pagamentos de funcionários, de fornecedores, sou eu que faço pagamento, e passo e controlo as faturas que entram, que saem e tudo que entra para ela. E ela, o que ela faz é só apresentar. Mas Entendi. o controle, primeiro que faço sou eu, porque um trabalho de uma contábil é muita coisa, não é só apresentar. Entendi. Muito bom, doutora. Mas, doutora, ó, você vai ter o tempo para fazer suas considerações, tá? A princípio, ó, gente, nós aprendemos aqui hoje que, primeiro, não adianta você ouviu dela, não adianta você mudar, não é o país que vai te mudar, você precisa mudar a mentalidade, mudar a sua forma de agir, de ser mais agressivo, de ser mais perseverante, resiliente, né, doutora? E ela disse, normalmente, não tenho nada, a gente falou também que a gente não tem nada contra quem vai para outro país para trabalhar na construção civil, para quem vai trabalhar. Quando eu digo construção civil, é aquelas pessoas que, às vezes tem pessoas no Brasil, doutora, que ele já atuava lá como pedreiro, carpinteiro. Ele vem pra cá, ele é mais fácil adaptar, porque aqui ele vai exercer o que ele já exercia lá. Mas tem gente que sai do Brasil, às vezes ele nunca trabalhou em algo pesado, às vezes ele era lá advogado, era gerente de concessionária, né, doutora? E chega aqui, às vezes ele acaba tendo que trabalhar nessa área. E muitas vezes ele acha que é só aquilo que tem para ele fazer no país. E aqui tá a prova de uma pessoa que passou por esses trabalhos mais braçais, mas que tinha um sonho e ela não desistiu desse sonho. Ela trabalhou, foi em busca. Ah, mas
tinha 2 filhos para criar, né, doutor? Passou por todo esse processo. O processo de transição, que eu sempre digo que é muito difícil. Quem trabalha numa empresa e quer empreender, ou quem está empreendendo, quer jogar um jogo mais alto, vamos dizer assim. Essa transição ela é muito difícil, porque tem um risco. Por exemplo, tudo que eu vou começar hoje do zero, eu tenho tempo de maturação, eu tenho tempo de começar a rentabilizar. E os meus 4 filhos e minha esposa, como que isso fica? Então ela passou por essa transição, deixou dicas aqui. Hoje, ela, com o trabalho, com a profissão que ela aprendeu aqui, hoje você escuta muito falar de internet, ajudar as pessoas. E eu repito isso, porque é ajudar. Como eu digo ajudar, lógico que ela vai ser remunerada pelo trabalho que ela presta. Mas ela faz isso com amor e hoje a parte de estrangeiria, ela tem um diferencial porque ela foi uma estrangeira, ela veio para cá e ela começou do zero. Então, quando você for ver um processo de estrangeiria com ela sabe, ela falou sobre empatia, que é se colocar no teu lugar. Então, ela sabe o que você está passando e sabe o que ela vai fazer legalmente, juridicamente, para que o seu processo seja menos doloroso aqui no processo de imigração. Então, a gente aprende muito com a vida da doutora Jordânia. Ela para mim, é uma história de sucesso. Ela não gosta que fala, é porque ela é bem, como é que se diz? Ela é modesta, mas para mim é uma história de sucesso. Eu me inspiro na história dela, como várias outras que já passaram por aqui. Mas é isso. Muito obrigado, doutor Jordânia. A senhora tem o tempo aqui para fazer suas considerações. Não, tá? Só eu queria agradecer por vocês terem me convidado a fazer parte desse projeto. Foi um prazer estar aqui com você, compartilhar minha história de vida com você. E nada, eu também te desejo muito sucesso com esse projeto seu também. Obrigado, E aqui doutor. você precisar de mim, aqui eu estou. Maravilha.